Boa noite, igreja. Momento muito gostoso de cultuarmos a Deus juntos, renovar as nossas forças e enfrentar a semana que vem pela frente. E aí faz mais sentido ainda a gente buscar orientação na palavra de Deus, não é? Buscar alimento, buscar o que nós precisamos para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, mas também para equilibrar a nossa vida emocional, nossa vida física, profissional, relacional, enfim. A palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas integralmente. E nós estamos pensando um pouquinho a respeito desse tema, Páscoa, o caminho da vitória. Você sabe, né, que celebrar a Páscoa é celebrar a vitória. Por isso nós estamos desde o último final de semana pensando um pouquinho a respeito do caminho que Jesus percorreu até a vitória. E é claro, nós queremos também trilhar esse caminho, o caminho da vitória. Então nós vamos olhar para Jesus mais uma vez. Na semana passada, nós lembramos daquele momento de profunda angústia de Jesus, lá no Getsêmani, solidão. Jesus chegou até a suar sangue. Vocês lembram como é que chama a palavrinha que a medicina dá para quem sua sangue por causa de uma angústia muito profunda? Hematidrose. Jesus sofreu isso, hematidrose. Foi tão tenso, foi tão solitário, foi tanta agonia naquele momento que Jesus chegou a suar sangue. Mas Jesus enfrentou aquele momento com oração, vocês lembram? Com obediência, enfrentou com enfrentamento, né? Jesus não se acovardou, Jesus enfrentou a situação e buscou o renovo do Senhor. Renovado pelo Senhor, ele seguiu a sua caminhada. E hoje, apesar de ser domingo de Ramos, né? No calendário litúrgico nós chamamos de domingo de Ramos, o domingo que as pessoas colocaram aqueles ramos para a entrada de Jesus em Jerusalém. Apesar de ser o domingo de Ramos, nós vamos nos adiantar alguns dias. Nós vamos lá para a sexta-feira da Paixão já. E hoje eu queria falar com vocês sobre a cruz. Domingo que vem nós vamos focar na ressurreição, para a gente chegar lá na vitória. Então vamos para a crucificação de Jesus, lembrar esse texto tão marcante na história da humanidade, na nossa vida, na história do cristianismo, enfim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Nós vamos lembrar então mais um trecho da caminhada de Jesus em direção à vitória. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, eu quero ler com vocês a partir do versículo 26. Se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta depois. Se você tiver celular, tablet, pode abrir a sua Bíblia aí no seu aparelho eletrônico e limite-se a usar, nesse momento, só a Bíblia no aparelho eletrônico. Vamos focar na palavra de Deus. Eu leio a partir do versículo 26, meus irmãos. E diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira,
Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui, meus irmãos. Amém. Amém. Queria convidar você, se você puder, durante essa semana, você ler os textos da última semana de Jesus. É a partir da entrada triunfal de Jesus até o domingo da ressurreição. Se você puder, leia. Leia. Relembre. Revisite esse texto. Meus irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus são a base da nossa fé, o sustentáculo da nossa fé. A razão de nós estarmos aqui hoje é porque Jesus morreu e ressuscitou. Nós precisamos lembrar, nós precisamos voltar, nós precisamos celebrar isso, nós precisamos trazer à memória. É a história do cristianismo, é a história da nossa fé. Então, se você puder, eu convido você, a partir de amanhã, leia os textos da última semana, a partir da entrada triunfal de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus. Já vou até adiantar para você, fica a partir do capítulo 26, a partir do capítulo, um pouquinho antes. Temos do 21 ao 28. Se você puder, são 9 capítulos, meus irmãos. São 8 capítulos. Estou fazendo a conta errada aqui, né? São 8 capítulos. Acredito que dá para a gente ler. Vamos revisitar esse texto? É um convite. Se você puder, faça isso. Mas agora, voltando aqui no texto que nós lemos,
E eu já queria dizer para você, fazer uma pergunta. Você sabia que no caminho da vitória é preciso passar pela cruz? É preciso passar pela cruz. Para Jesus chegar lá na vitória, ele precisou passar pela cruz. Para nós chegarmos lá também, precisamos passar pela cruz. Você sabia disso? Aí você pode perguntar assim, mas pastor, Jesus foi à cruz no meu lugar. Mesmo assim eu preciso ir lá? Precisa. E hoje eu queria que você saísse daqui sem dúvida nenhuma de que eu e você precisamos passar pela cruz. Nós vamos à cruz, meus irmãos, por razões diferentes que Jesus foi, mas nós vamos. E eu quero compartilhar isso com vocês. Compartilhar com vocês por que Jesus foi à cruz e por que nós temos que ir também. E a primeira coisa que eu queria enfatizar para vocês é que Jesus foi à cruz como um ato de entrega e sacrifício. Jesus foi à cruz se entregar, se sacrificar, no meu lugar, no seu lugar. É entrega, é sacrifício, é um ato voluntário, onde Jesus toma o nosso lugar, onde Jesus vai aonde nós deveríamos ter ido. É um ato de entrega e sacrifício. Isaías 53, versículo 5, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus, então, tomou o nosso lugar. É um ato de entrega, é um ato de sacrifício que Jesus fez por nós. Lá na cruz. Lá na cruz. Mas e nós? Quando nós vamos à cruz, o que nós temos que fazer? Também, meus irmãos, é um ato de entrega e sacrifício. Agora, nós não vamos nos entregar mais à morte, à dor, ao castigo do pecado, porque Jesus fez isso por nós. Mas quando nós vamos à cruz, ao encontro de Cristo crucificado, nosso Senhor que tomou o nosso lugar, nós nos entregamos a Ele. Nós nos sacrificamos para Ele, por Ele. Esse ato de nós irmos à cruz, junto com Jesus, é porque nós vamos colocar ali a nossa vida passada, reconhecendo que Ele tomou o nosso lugar, que Ele morreu a nossa morte, sofreu o nosso escárnio, mas nós vamos ali sacrificar também a nossa vida passada, os nossos erros, as vezes que nós negamos o Senhor, as vezes que nós agimos por impulso, as nossas vontades malignas, nós vamos colocar ali na cruz. Nós vamos deixar ali. Também num ato de entrega e sacrifício. Reconhecendo o que Jesus fez por nós, nós nos achegamos a Ele e entregamos a nossa vida. E sacrificamos também a nossa vida passada. Tem um versículo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a vossa fé, é um ato de fé pensado, dizendo: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor entregou o seu Filho no meu lugar. Eu estou livre dessa acusação, eu estou livre desse castigo, do salário do pecado, porque Jesus pagou esse salário. Mas agora eu me entrego a você. Então, por um lado, Jesus vai à cruz, se entrega por nós.
assume o preço que era nosso. Por outro lado, meus irmãos, nós também vamos lá ao encontro de Jesus, entregar a nossa vida, colocar os nossos pecados ali, para que Jesus, encrave eles na cruz. E eu quero perguntar, você já fez isso? Você já foi à cruz? Você já se encontrou com o Senhor, aquele que entregou a vida no seu lugar? Ah, pastor, eu já fiz isso. E eu queria perguntar, você já deu uma passadinha lá na cruz hoje? A gente precisa voltar lá de vez em quando, ou de vez em sempre. É necessário, meus irmãos, a gente dar uma passadinha lá na cruz, talvez diariamente, porque a gente precisa renovar esse voto, essa entrega, renovar esse compromisso. Jesus assumiu um compromisso conosco, no qual Ele deu a sua vida por nós. Que compromisso nós estamos dispostos a assumir com Ele, por Ele? Pois é, entrega, sacrifício. Se nós queremos, meus irmãos, o caminho da vitória, nós precisamos passar pela cruz. Precisamos entregar a nossa vida, sacrificar os nossos erros, junto com o sacrifício de Jesus. Se você não fez isso, convite especial para você fazer, que seja pela primeira vez, que seja pela milésima, faça, passe lá na cruz, renove a sua entrega aos pés de Jesus, renove a sua vida sacrificada ao Senhor Jesus, entregue nas mãos dele. A primeira coisa que eu compartilho com vocês é isso, entrega e sacrifício. No caminho da vitória, a gente precisa passar pela cruz e precisamos de entrega e sacrifício. No segundo lugar, meus irmãos, a cruz para Jesus foi um momento de dor. Vocês perceberam no texto que nós lemos? Quanta dor física, emocional, psicológica Jesus sofreu? Versículo 26 que nós lemos, disse que Pilatos, depois do clamor do povo, resolveu soltar Barrabás, que era um bandido procurado. Jesus, que não tinha feito nada, foi condenado à morte. Barrabás, que era um bandido altamente procurado, foi solto. E depois de haver açoitado Jesus, entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi açoitado, meus irmãos. Jesus foi levado para o pretório, que era um pátio muito grande, e em público ele foi praticamente despido, ficou nu na frente de todos. Colocaram um manto vermelho nas costas dele, uma coroa de espinhos na testa, colocaram um caniço na mão dele, representando um cetro de um rei, e humilharam Jesus publicamente. Depois Jesus foi pregado no madeiro, mãos e pés. Jesus sentiu dor, meus irmãos. Sofreu por essa escolha que ele fez de assumir o nosso lugar. Doeu. Jesus recebeu toda a dor, todo o maltrato físico durante a crucificação. Fizeram ele carregar uma cruz muito pesada, ele não deu conta, chamaram até o Cirineu aqui, Simão Cirineu, para ajudar, porque estava pesado, estava doendo, as forças acabando. Isaías 53 também diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Jesus sofreu. Jesus sofreu. Jesus foi à cruz, meus irmãos, para sofrer. Ah, pastor, mas então por que nós vamos à cruz hoje? Jesus foi e encontrou dor. Nós vamos hoje, meus irmãos, e nós encontramos cura. Cura.
Jesus sofreu para que nós hoje pudéssemos ser, cada um de nós pudéssemos ser curados, pudéssemos ser sarados. Se hoje nós temos esperança de uma vida plena, é porque Jesus sofreu a dor que nós tínhamos que sofrer. Isaías 53:5 diz que pelo que ele fez nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Jesus recebeu toda a dor, meus irmãos, para que nós tivéssemos acesso a toda a cura. A libertação da alma, a libertação das garras da morte. A dor que Jesus sofreu trouxe cura. Você já deu uma passadinha lá na cruz hoje para buscar essa cura? Para aliviar os anseios da alma, para aliviar as dores do mundo que a gente sofre todos os dias. Não tem nenhum outro lugar, meus irmãos, aonde a gente encontra essa cura. Ali a gente é sarado. Ali nós temos a cura. Jesus sofreu, sentiu dor, para que nós fôssemos curados. Por outro lado, meus irmãos, a terceira coisa que eu compartilho com vocês, Jesus sofreu uma tremenda humilhação. Jesus foi humilhado, foi escarnecido, foi provocado, foi tratado como um bandido sem ter feito nada de errado. Jesus sofreu uma grande humilhação, foi acusado injustamente, difamado. Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Não abriu a boca. Não tentou se defender. Ele matou no peito essa humilhação. Jesus foi humilhado, meus irmãos. Dizem alguns versículos que nós lemos aqui, primeiro dos soldados, né, dizendo para Jesus, lá no versículo 29, salve rei dos judeus, caçoando de Jesus, cuspiram nele. Depois, a partir do versículo 38, nós vemos ali que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um justo entre dois ladrões, sendo acusado injustamente. Depois as pessoas, escribas e alguns sacerdotes, escarnecendo de Jesus, falavam, é rei de Israel, desce da cruz que nós vamos crer. Quanta humilhação, meus irmãos. Quanta humilhação Jesus sofreu no nosso lugar. Sabe para quê? Para que hoje, ao irmos ao encontro da cruz, a gente não encontre mais humilhação, a gente encontre dignidade. Jesus foi humilhado, foi escarnecido, para que a nossa dignidade fosse reconstruída nele, a partir do sacrifício dele. Em Jesus, nós temos dignidade de novo. Em Jesus somos pessoas de fato, nos reencontramos. Aliás, um termo que a Bíblia usa é que em Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus, nós nascemos de novo. É vida nova, é dignidade nova, reconstruída, restaurada, vida com sentido, vida plena. Jesus foi à cruz e encontrou humilhação. Nós vamos à cruz e encontramos dignidade. Descobrimos quem de fato nós somos. Você já deu uma passadinha lá na cruz para restaurar a sua dignidade? Para descobrir o tanto que você tem valor? Para perceber o preço, né? Na verdade, nós cantamos agora há pouco, nós não conseguimos imaginar, nós não sabemos o preço que foi pago por nós lá na cruz, nós não temos ideia. Olha como que você é valorizado, meu irmão, minha irmã.
Em Jesus nós temos dignidade de novo. Jesus foi à cruz e encontrou humilhação. A gente vai à cruz e a gente encontra dignidade. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, está ali no versículo 45, que diz que da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, o tempo escureceu, e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que Jesus encontrou na cruz, meus irmãos. Desamparo, solidão, abandono. Foi no nosso lugar que Jesus encontrou isso. Naquele momento, quando Jesus levou os nossos pecados, Jesus se fez pecador no nosso lugar, Deus se afastou de Jesus naquele instante. Deus o abandonou. Deus o abandonou. Jesus sentiu na pele a maior desgraça da humanidade, que é estar longe de Deus, longe do Criador, longe do Pai. E a agonia de Jesus foi tanta que ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, meus irmãos, que Jesus foi desamparado? Para que nós fôssemos amparados, para que nós fôssemos acolhidos. Jesus se afastou de Deus, Jesus se permitiu estar longe do Pai, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Diz o texto aqui também, alguns versículos para baixo, versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Significa que aquilo que nos separava de Deus já não separa mais. Jesus se afastou de Deus para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Olha o que Jesus fez por nós, meus irmãos. Lá Jesus encontrou desamparo e solidão, mas é lá que nós encontramos amparo e companhia, segurança e esperança. Segurança e esperança. Jesus se isolou de Deus para que a gente pudesse se aproximar de Deus. Por último, meus irmãos, compartilho com vocês, ali no versículo 50, que diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu, meus irmãos. Jesus sacrificou a sua vida aos 33 anos de idade. Jesus morreu. E você sabe, né, por que Jesus morreu? Jesus morreu para que nós tivéssemos, de novo, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, meus irmãos. Lá na cruz, Jesus encontrou a morte que era destinada a nós, salário do nosso pecado, para que hoje a gente possa desfrutar de vida, vida em abundância, vida eterna. Aleluia! Olha o que Jesus fez por nós. Você já passou lá na cruz para celebrar a vida que você tem por causa do sacrifício de Jesus? Vida plena, em abundância, com significado, vida bem vivida, vida de bem com Deus, vida de bem com as pessoas, e vida eterna, vida que não acaba mais. A cruz foi para Jesus o momento da morte, mas nós vamos lá na cruz e encontramos a vida. Precisamos passá-la na cruz. Precisamos, meus irmãos. Jesus morreu a nossa morte, o nosso castigo. Isaías 53 diz assim, como o cordeiro foi levado ao matadouro, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Esse sacrifício, essa atitude de Deus de entregar o seu Filho no nosso lugar, nos traz vida, nos traz esperança, nos traz novidade. É isso que nós encontramos lá na cruz. Jesus foi lá, meus irmãos. Temos que ir lá também. Jesus foi lá tomar o nosso lugar, sofrer a nossa dor, morrer a nossa morte, receber a nossa humilhação, sentir o que nós deveríamos ter sentido, para que hoje a gente possa ir lá e também se sacrificar, se entregar a Ele, mas receber toda a cura, receber toda a vida, toda a esperança, toda a dignidade que nós não tínhamos antes desse sacrifício que Ele fez por nós. Nós precisamos da cruz, meus irmãos. A gente entende? A gente não entende. Esses dias a Helena falou assim: papai, mas se alguém precisava morrer na cruz, Deus tinha que enviar Jesus, por que não foi Ele mesmo? Ó, o raciocínio da Helena, né? De certo ela está pensando assim: não, peraí, Jesus é o filho, eu sou a filha. Se um dia alguém precisar sacrificar, que seja o pai, né? E não a filha. Deve ser alguma coisa assim que ela concluiu. Mas porque a gente não entende, meus irmãos. Como é que a gente vai entender a mente insondável, soberana, sábia do nosso Deus? Lá na eternidade, provavelmente Deus falou: Jesus vai, Jesus falou eu vou, o Espírito Santo falou eu vou também. Vocês sabem, né, que eles são três. São um, mas são três. Veio o Filho, o Pai veio também. Precisou se separar do Filho? Precisou, para o Filho assumir o nosso pecado ali, para encravar Ele na cruz. Mas o Espírito veio também, o Pai veio também. Quando Jesus ressuscitou, o Pai estava lá, o Espírito estava lá. É a Trindade, meus irmãos, usando aí o seu poder de maneira maravilhosa. A gente não entende, mas a gente pode desfrutar. Desfrute, meu irmão, minha irmã, da cruz de Jesus, do sacrifício de Jesus. Você já deu uma passadinha lá na cruz hoje? Para entregar a sua vida, para fazer esse sacrifício, entregando a sua vida a Deus, crendo nesse ato de amor, de graça, de misericórdia, de Jesus se entregar por nós, mas recebendo, meus irmãos, a cura, a dignidade, o amparo, a companhia, a vida que só Jesus pode nos dar. No caminho da vitória, nós precisamos passar pela cruz. E eu ouso dizer aqui para vocês, meus irmãos, se a gente não passar pela cruz, nós não vamos chegar na vitória. Nós precisamos da cruz. Então o convite é para a gente trilhar esse caminho com Jesus. Vamos em direção à vitória, vamos passar pela cruz. A parte difícil, meus irmãos, Ele fez por nós. A parte doída, humilhante, a parte que nós não tínhamos condição de fazer, porque nós somos pecadores, Jesus, na sua perfeição, na sua pureza, na sua integridade, pôde oferecer um sacrifício capaz de nos trazer tantas bênçãos, de nos trazer essa novidade de vida. A gente precisa desfrutar disso. A gente precisa passar lá na cruz mais vezes, se queremos chegar na vitória. No caminho de Jesus em direção à vitória estava a cruz, e Ele foi. Enfrentou tudo isso que nós vimos e venceu. Você já passou pela cruz hoje? Se queremos alcançar a vitória, meus irmãos, precisamos passar pela cruz. Quero orar com você, para a gente encerrar essa meditação. Feche os teus olhos. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já declarou que crê nesse sacrifício que Jesus fez por você? Se você não fez, eu quero convidar você a fazer.
Sabe como que você faz isso? Você vai ao encontro da cruz. Lá você se sacrifica também. Lá você entrega a sua vida. Lá você faz os teus votos, assume o teu compromisso com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Se você não fez isso, faça. Se você já fez, meu irmão, minha irmã, renove isso agora. Coloque mais uma vez a tua vida diante de Jesus, diante da cruz. Vá aos pés da cruz. Nós ainda somos pecadores. Sempre vamos ter o que entregar, o que sacrificar. Vamos nos achegar aos pés da cruz, desfrutar da cura. Jesus sofreu, sentiu dor, para que nós fôssemos sarados. Para desfrutar da dignidade, Jesus foi humilhado. Mas nós vamos à cruz para ter a nossa dignidade restaurada. Jesus foi desamparado, se sentiu sozinho, para que a gente pudesse ir à cruz hoje, meus irmãos, desfrutar de amparo e companhia, termos livre acesso ao Pai. Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Pai, nós não temos palavras, Deus, para agradecer o sacrifício que o Senhor fez por nós. É inefável, Pai. Nós não sabemos o que dizer, só podemos agradecer. Só podemos dar graças, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Por assumir o nosso lugar. Por assumir a nossa culpa. O Senhor não errou, mas o Senhor assumiu a nossa culpa. O Senhor não pecou, mas assumiu o nosso pecado. Assumiu o nosso castigo, a nossa morte. Para que hoje tantas bênçãos pudessem estar disponíveis a nós, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome porque nós fomos sarados pelo Senhor, pelo teu sacrifício. Porque nós temos restaurado a nossa dignidade. Temos a companhia de Deus conosco. Temos vida. Recebe a nossa gratidão, Pai. E nós nos colocamos aos pés da cruz, entregues, quebrantados, pedindo, trabalha o nosso coração, trabalha a nossa vida, restaura, traz novidade de vida para nós, Senhor. Traz cura para quem precisa, dignidade para quem está se sentindo desvalorizado, segurança, amparo, companhia para quem está se sentindo sozinho, vida para quem está sem vida, Pai. Nós encontramos isso na cruz, no sacrifício de Jesus. Por isso, restaura em nós, Pai, a fé no sacrifício do Teu Filho. Assim nós pedimos no nome de Jesus, aquele que se entregou por nós. Amém.